Espírito Santo já mostrou hoje do alto a obra lá do Cais das Artes. Já chegaram muitas mensagens, quase todas em tom de indignação. Como é que uma obra como essa começa, não termina, é uma obra pública, ou seja, nós pagamos essa conta. Sabe o valor? Quanto já foi aplicado até agora? Mais de 139 milhões de reais numa obra parada há mais de 10 anos. Cais das Artes. Vamos para lá conversar com a Mayara Mello? Mayara, o que você pode informar para a gente do Cais das Artes? Já mostramos tantas vezes aqui no Bom Dia Espírito Santo. Ei, Mário, bom dia para você, para a Fabíola, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Bom Dia Espírito Santo. Gente, vocês falaram aí no estúdio o valor, 139 milhões de reais, não é pouco dinheiro não. E como vocês disseram, é dinheiro do contribuinte, é dinheiro que sai aí, ó, do bolso do cidadão, que está aqui, ó, entregue à ação do tempo. O Cais das Artes está aqui na nossa entrevista, aqui o fundo da nossa entrevista, essa obra, né, milionária, gigantesca aqui na praça, aqui em Vitória, parada, começou em 2010, foi paralisada lá em 2015, mas a previsão de quando ela começou a ser construída era que ficaria pronta em 18 meses, mas já se arrasta há 10 anos. E agora, o deputado Sérgio Majestic, ele protocolou uma representação no Tribunal de Contas. Vamos saber o que isso significa e o que acontece a partir de agora? Deputado, obrigada pela entrevista aqui no Bom Dia Espírito Santo. Com essa protocolação, né? Vocês protocolaram isso no Tribunal de Contas, com o pedido aí de uma medida cautelar. Vai ser possível chegar aos responsáveis? Alguém vai ser punido por isso? Olha, bom dia, Mário, bom dia, Fabíola, bom dia àqueles que nos assistem pela TV Gazeta. A gente acredita que sim, porque assim, tem que ter um basta nessa questão de tanto dinheiro público ser jogado fora. Aqui no Espírito Santo já é histórico, né? Nós temos o caso do posto Fantasma de Mimoso do Sul, que até hoje ninguém devolveu um centavo, ninguém foi punido, né? O caso do Aristóbulo Barbosa Leão, a escola lá da Serra, que foi demolida depois de ser reformada, mais de 7 milhões, que ninguém foi responsabilizado. Então a nossa intenção é que agora o Tribunal de Contas exija do governo uma avaliação da situação disso aqui, né? O que está estragado, o que precisa ser recuperado, quanto é que isso vai custar, que o material que está exposto ali dentro, como elevadores, aparelho de ar-condicionado, seja colocado em um local adequado e que os responsáveis pelos prejuízos acumulados sejam responsabilizados. Então a gente vai cobrar do Tribunal de Contas que isso seja feito, né? Basta de tanto dinheiro público jogado fora. Deputado, a gente tem inclusive imagens, né? A gente usou mais cedo aqui no Bom Dia Espírito Santo. Vocês fizeram uma vistoria também o ano passado. O que vocês encontraram lá dentro que a gente consegue ver de fora? E lá dentro, como é que está a situação? Nós tivemos duas vezes, foram duas visitas, uma em 2017, em julho de 2017, e outra em dezembro de 2020, dezembro do ano passado. Então, assim, quem olha essa obra de fora não tem a dimensão do que é o tamanho disso. É algo monumental, né? E tem uma quantidade imensa de material. Você imagina, essa obra está parada há 6 anos praticamente, então isso está há mais de 6 anos ali, né? Aparelhos de ar-condicionado, esteira rolante, elevadores, asfalto. Muitos materiais não vão ser possíveis reaproveitar mais, né? Não vão ser possíveis reaproveitar, e há uma quantidade imensa de infiltração, sobretudo nesse prédio maior, desse quem olha, né, de frente, que está à direita, onde está o teatro. Há uma quantidade imensa de infiltração, então assim, para além de ter que continuar essa obra, vai ter que fazer reparos daquilo que já foi feito também, né? E daí mais dinheiro público, lembrando sempre, dinheiro público é dinheiro do povo, né? Que vai para o brejo. E isso num estado com tantas outras prioridades. Quando a gente olha para isso, pelo tamanho, pelo gasto até agora, que o Mário disse aí, né? E você também repetiu, são 139 milhões, mas isso deveria se somar à desapropriação desse terreno que houve, que não está somada a isso, que foi de 13 milhões. Então, assim, na verdade... Ou seja, tem mais dinheiro mais de nisso, 150 milhões. Se a gente fosse atualizar e corrigir isso, chegariam uns 200 milhões. E ninguém sabe quanto exatamente vai precisar para terminar isso. Talvez mais 100, 120 milhões. Isso num estado que carece de tantas outras coisas, né? As escolas da rede estadual raras são aquelas,
por exemplo, que tem uma sala de arte. Quer dizer, num estado que não investe quase nada em arte, um monumento desse, né, e com tantas outras carências. Deputado, como você disse, foi feito aí, né, no início, quando começou em 2010, para ser um complexo de arte, com museu, com teatro, está parado. Agora vamos lá para o estúdio, que o Mário tem uma pergunta para o senhor. Ei, Mário? Sim. Deputado, o senhor faz uma notificação ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem poder de punir os responsáveis pela obra, porque o tribunal, ao que me parece, ele pode fazer um levantamento do quanto foi gasto, mas não seria uma atribuição do tribunal fazer esse tipo de... Pois não. Então, o tribunal ele pode fazer esse levantamento e depois, sim, ele pode exigir a responsabilização. Ele tem a possibilidade, sim, de exigir a responsabilização daqueles que são os responsáveis pelos estragos já dessa obra. Deputado, vamos voltar lá para o estúdio. Eu troquei aqui de lugar para ajudar também nosso cinegrafista. Mário, com você de novo. Deputado, há sempre aquela ideia de um seguro. Em alguns países, empresa que ganha licitação tem que oferecer um seguro. Caso a empresa abandone a obra ou ocorra algum problema com a obra, o seguro cobre. O senhor citou outras obras além do Cais das Artes. Isso seria viável aqui no Brasil, para a gente não ter tanta obra gigantesca parada, como o senhor afirmou? Há uma crítica em relação a isso, de que só as empresas maiores conseguiriam participar das licitações, porque só elas conseguiriam ter um seguro nesse porte. Mas o senhor, o homem que faz as leis, o senhor acha que seria viável isso aqui no Brasil, para a gente não ter tanto dinheiro público desperdiçado? Olha só, Mário, eu acho que sim, eu acho que poderia se pensar nisso mais seriamente. E nós temos um problema na legislação também do país em termos de como as licitações são feitas também, né? Isso também é um problema, às vezes, que os órgãos públicos precisam optar por aquele que oferece o menor preço, e nem sempre quem oferece o menor preço vai ter condição efetivamente de concluir uma obra. Então, existem esses problemas. Agora, Mário, para além disso, o que nós precisamos é de mais responsabilidade do gestor público, porque muito obviamente, se nós tivéssemos uma responsabilidade maior, com planejamentos bem feitos e colocando prioridade, porque, como eu disse antes, assim, todos os aspectos, Mário, que você observa uma obra como essa, ela é questionável em todos os aspectos, começando pela questão do que é prioridade para o homem público, para o gestor público, porque isso aqui não é prioridade, obviamente, para a sociedade capixaba. E aí, assim, o que a gestão pública, como ela planeja o investimento, como ela planeja o gasto, como ela planeja tudo. Então, assim, eu acho que essa questão do seguro e tal, todas essas ideias podem ser válidas, mas eu acho que começa tudo pela responsabilidade do gestor público e o planejamento muito melhor de como usar o dinheiro público. Porque, como dizia Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, é o dinheiro do povo, é o dinheiro do cidadão, é o dinheiro do contribuinte. Né? Deputado, para a gente continuar isso, o governo do estado disse que pretende retomar essa obra, né, ainda no primeiro semestre. Vocês acreditam que isso realmente vai ser feito? E o que vai implicar isso, essa retomada dessa obra? Pois eu não sei se realmente vai ser retomada, né? Caso seja retomada, né, ninguém sabe ainda qual é o gasto para concluir isso, talvez mais de 100, 150 milhões. E depois de concluir, tem uma outra questão, né? Quem vai gerir isso? Porque quem vai fazer a manutenção dessa obra? O custo de manutenção disso aqui será muito caro, porque quem está de fora não consegue ter a dimensão do que é essa obra por dentro. Deputado, vamos voltar lá para o estúdio, que Sim. O Mário tem outra pergunta. Ei, Mário? Última, mas para dar voz aos telespectadores que estão mandando muitas mensagens e muita gente, mas muita gente mesmo, sugerindo já uma mudança de finalidade dessa obra, que o Cais das Artes se transformasse ou no hospital, ou numa escola, ou fosse demolido para que seja feito um grande estacionamento, aí, enfim. As pessoas já não acreditam mais na finalidade para a qual a obra foi iniciada. Claro, é uma responsabilidade do Executivo, do Governo do Estado, mas o Legislativo pode atuar nisso também? Isso seria viável? Alguma comissão da Assembleia, deputado, que pode fazer essa intermediação, essa conversa com o Executivo para definir se de fato a melhor finalidade agora seria a que foi iniciada?
Olha só, o Poder Legislativo, obviamente, tem o poder de pressionar o governo do Estado, com certeza. Ele não tem o poder de ele próprio transformar, né? Porque a iniciativa tem que ser do Executivo, mas o Legislativo, obviamente, tem um imenso poder, se quiser, de pressionar o Estado para isso. Agora, Mário, eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, eu já estive 2 vezes visitando essa obra. Eu nem sei se a forma que esse projeto arquitetônico foi feito, se é possível transformar isso em algo como um hospital, uma escola, uma faculdade e tal, principalmente esse prédio maior, onde está o teatro. Então, assim, eu nem sei se isso é possível também, né? Deputado, eu agradeço a entrevista, obrigada por responder os questionamentos. Realmente surgem muitas dúvidas, muitas perguntas também por parte dos telespectadores, né, que estão cansados de ver isso aqui, de passar por aqui, quem passa pela Praça do Papa em Vitória, observar essa obra gigantesca que custou aí mais de 130 milhões de reais, e pode ser que o valor seja ainda muito maior. E aí o deputado Sérgio Majeski explicando para a gente, então, como que o Poder Legislativo tem cobrado ações aí para que isso finalmente tenha uma conclusão, né? E realmente saia disso aqui que a gente está vendo e tenha uma utilidade para o cidadão, para o morador aqui do Espírito Santo. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Maiara. Você vê aí também e ouve o deputado Majeski. Agora a gente ouviu várias vezes o Executivo, né? O governo do Estado sobre a obra, o governo já disse que deve retomar esse ano. O Legislativo se movimenta agora também, o deputado quer que o Tribunal de Contas faça também uma avaliação, encaminhe os resultados para que alguma providência seja tomada. Muita gente mandando mensagem querendo que o Cais das Artes tenha outra finalidade. A maioria das pessoas que escreve diz o seguinte: transforme isso no hospital. Seria a melhor coisa? Não se sabe exatamente se isso é possível. O Amaro escreveu para a gente: eu gosto da ideia do seguro. Empresa que vencer a licitação tem que trazer junto um seguro. Caso a obra pare, o seguro assuma. Há críticas nesse sentido de que só empresas grandes, né, limitaria a participação de empresas menores em licitações públicas. Mas, enfim, é a ideia que já existe em outros locais também.